Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo, ai gente, toda vez eu falo isso, né? Eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer a minha receita, isso e aquilo. Sabe o que eu quero? É que você pegue o seu caderninho e anote todas as dicas e segredos, porque eu não vou apenas fazer essa receita, eu quero te ensinar o passo a passo. Vamos lá? Pega o seu caderninho e vem comigo. Para o recheio, eu vou precisar de 500 gramas de carne seca. Ela está cozida e eu processei no processador. Se você não tiver o processador, você pode passar no liquidificador na função pulsar. E eu cozinhei na panela de pressão e eu passei em 2 águas. E esse tipo de carne ela é conhecida por vários nomes aí em outras cidades. Aqui eu tenho uma cebola cortadas em cubinhos e vou finalizar com 3 colheres de sopa de tomate seco e salsinha e cebolinha. Eu vou refogar essa carne com 3 colheres de sopa de azeite. Refogue a cebola bem refogada. A nossa carne já está aqui, ó, bem refogada. Gente, que cheiro maravilhoso. E agora eu vou finalizar com a salsinha, a cebolinha e o tomate seco. É com a panela fora da boca do fogão mesmo, tá, pessoal? Todo o calor aqui da carne vai fazer com que o tomate e a salsinha e a cebolinha fiquem bem macios. Não precisa voltar a panela para o fogo. Pronto, nosso recheio já está no ponto. E olha só, pessoal, que recheio lindo. Perfeito, né? Reserve. Para a massa, eu vou precisar de 100 gramas de margarina e uma cebola ralada no lado mais grosso do ralador. E eu não quero que você saia desse vídeo sem acertar essa receita, porque eu não quero apenas fazer essa receita, eu quero te ensinar. Por isso, observe todas as dicas e segredinhos. E a primeira coisa que eu vou fazer é refogar uma cebola com 100 gramas de margarina. Refogue a cebola bem refogada, mas não deixe escura. A nossa cebola já está no ponto. Aqui no liquidificador eu tenho 400 gramas de batatas e elas estão cozidas. Eu cozinhei apenas com água. E você tem que pesar 400 gramas de batatas cozidas, porque fica difícil eu falar para você, coloque 3 batatas, 2 batatas, porque elas variam de tamanho. Aí eu cozinhei aqui, ó, 4 batatas e pesei e coloquei aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar 500 ml de água, 500 ml de leite e vou bater. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de caldo de legumes. Agora escreva isso aí no seu caderninho, porque isso é muito, muito importante. Para 1 litro de caldo, eu coloquei 100 gramas de margarina. Se você for usar o cubinho, você vai colocar 1 cubo e 80 gramas de margarina. Porque o cubo de caldo, ele já tem gordura. Mesmo que você compre um cubo assim, ó, sendo de caldo de legumes, ele já tem gordura. Então, você tem que diminuir, tá bom? Aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou adicionar aqui no caldo. Mas eu só vou adicionar essa farinha de trigo aqui no caldo depois que ele estiver fervendo. Enquanto o nosso caldo ferve, eu vou passar a farinha de trigo aqui pela peneira. Por que que eu faço isso? Para evitar que a massa fique com grumos. Principalmente se você estiver começando, sabe? Passe pela peneira. Prontinho, já passei a nossa farinha aqui pela peneira, reserve. Aqui eu estou com fogo baixo e sempre que possível misture. Não deixe ferver sem misturar, porque pode grudar aqui no fundo da panela por conta da batata no caldo. O nosso caldo já está fervendo, desligue o fogo. E com a panela fora da boca do fogão, coloque a farinha de trigo toda de uma só vez.
Não se preocupe com essa aparência aqui, tá, pessoal? Pode continuar misturando aqui até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Eu costumo chamar essa fase aqui de transição, sabe? Não se preocupe, não. Faça aí exatamente do jeito que eu estou falando, que vai dar certo. Agora eu vou levar para o fogo com fogo baixo e vou cozinhar por 5 minutos ou até que solte do fundo da panela, porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida no caldo. A nossa massa já está soltando do fundo da panela, agora coloque na bancada. Não pegue na massa com ela quente, porque você pode queimar a palma de suas mãos. Esfrie a massa com um rolo. A nossa massa já está em uma temperatura que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. E a sova dessa massa é muito fácil. Você vai pegar da borda e empurrar com esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos. Sove a massa entre 3 a 5 minutos. A sova serve para deixar a massa lisa. Pronto, pessoal. Toda a massa aqui, ó, já está sovada. E olha só que massa linda. Perfeita, né? Eu vou dividir a massa em porções de 80 gramas. E você escolhe qual o peso que você quer fazer as suas coxinhas. Eu vou fazer com 80 gramas. Se for coxinha de festa, você vai pesar a massa com o peso entre 25 a 30 gramas. Aqui eu tenho 23 unidades com o peso de 80 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 36 gramas. Faça bolas, porque isso facilita muito, principalmente se você está começando. Cadê o seu caderninho? Não guarde ele não, que eu vou precisar dele. Se você está começando nessa área de salgados, certamente você vai demorar um pouco para rechear e modelar as coxinhas. Aí o que é que você vai fazer? Você vai cobrir as porções da massa para que elas não fiquem ressecadas. Combinado? Olha só, pessoal. Vamos rechear as nossas coxinhas com isso aqui. Você sabe o que é isso? Deixa eu mostrar aqui. Olha só. O que será isso? Tá congelado. Fala aqui para mim nos comentários. Ah, também não vale ir lá pro final do vídeo para poder ver. Isso daqui é requeijão cremoso e eu vou mostrar para você como que eu fiz. Anote essa dica aí no seu caderninho. Congele as gotas de requeijão. Isso vai facilitar muito quando você for rechear os seus salgados. Leve para o freezer e quando você for modelar os seus salgados, é só colocar no recheio. E pode ser qualquer salgado, tá, pessoal? Agora que você já sabe como que eu faço para congelar as porções do requeijão cremoso, vamos modelar e rechear as nossas coxinhas. Eu pesei porções de 80 gramas. E, pessoal, eu tenho um vício. Eu vou pegar essa porçãozinha aqui. Aqui deve ter o quê? 8 gramas, mais ou menos. E vou colocar aqui. Por que que eu faço isso? Não é obrigada a você fazer isso, tá? Eu faço isso porque quando eu modelo a coxinha, eu tiro a ponta da massa, sabe, pessoal? Eu acho tão bonito quando a pessoa modela e não tira, mas eu tenho esse toque, esse vício, ai, esse tudo aí. Aqui, ó, faça um copinho.
aperte para que fique bem recheado. Observe, o copinho tá cheio. Aí eu fecho assim, ó. E quando você for fechar, feche bem fechado assim. Porque uma das coisas que faz com que as coxinhas ou qualquer um outro salgado estoure é ar dentro. O ar, ele fica entre a parede da massa e o recheio. E uma outra coisa que faz com que as coxinhas estourem é recheio úmido. Então, o recheio, ele tem que ser assim, ó. Um recheio bem sequinho. E aí, ó, você fecha assim. Observe que ele já fica assim com formato de coxinha. Com a coxinha virada de ponta cabeça, com a sua mão parada, pare a coxinha aqui e modele com a lateral aqui, ó, da palma de suas mãos. Assim. Observe que essa mão aqui fica parada, olhe. Eu aperto somente aqui. E essa é a ponta que eu falei, que eu acabo tirando. Depois termino de modelar. Pronto, aqui está a nossa coxinha. E eu vou fazer assim com todas. Com 400 gramas de carne seca, eu recheei e modelei 14 coxinhas com o peso da massa de 80 gramas. E sobrou essa quantidade aqui. E aí, fala aqui para mim nos comentários, acabou o recheio? Como que você faz para aproveitar? Você congela? Você guarda na geladeira de um dia para o outro? Pois anote aí no seu caderninho. Guardar na geladeira para modelar no dia seguinte não fica legal. A massa não fica tão macia assim, ó, para você modelar. Se você gelar a massa que sobrou, não faça isso porque não fica legal. Você até consegue, sabe, pessoal? Deixa eu falar aqui para vocês, até consegue, mas não fica tão maleável assim. E essa dica aqui de como aproveitar a sobra da massa, eu falo lá no canal Bistrô das Dicas. Por que que criamos um outro canal? O nome já diz, Bistrô das Dicas. Lá a gente posta vídeos de 1 minuto, onde eu mostro dicas do dia a dia aí da sua produção. E eu quero pedir uma ajuda a você. Me ajude a ajudar mais pessoas. Se inscreva, curta, comente e compartilhe lá no canal Bistrô das Dicas. Vou deixar o link aqui para vocês. E lá eu mostro como aproveitar isso aqui, ó. E para empanar, eu vou fazer uma misturinha. E se você não quiser fazer a misturinha, você pode empanar apenas com água e passar na farinha de rosca. Mas eu vou fazer essa misturinha aqui porque eu quero que ela fique mega crocante. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de creme de cebola, 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e um pouco de água. Aqui eu tenho farinha panko e eu já tenho aqui no canal o passo a passo de como eu faço a minha farinha panko. Eu vou deixar o link para vocês. Se não tiver a farinha panko, pode usar a farinha de rosca tradicional, sem problema nenhum. Com uma mão, eu passo aqui na misturinha e com a outra mão, eu faço isso, olha. Olha só, pessoal. Linda, né? E aí, eu vou fazer assim com todas. E agora, eu vou fritar. E escreva uma dica aí no seu caderninho. Se você quiser adiantar a sua produção, desse jeito que está aqui, você pode levar para a geladeira. E dura 2 dias na geladeira. Você vai cobrir
E por que que eu cubro assim, com o papel toalha? Porque como as coxinhas estão mornas, aí o que é que acontece? Elas soam e o plástico filme aqui fica assoado e pinga na coxinha e acaba marcando a coxinha. Então, por isso que eu falo sempre, se for guardar na geladeira, cubra. Mas agora eu não vou guardar na geladeira. O que é que eu vou fazer? Eu vou fritar. Isso aqui foi só um exemplo, tá bom, pessoal? Agora eu vou fritar as coxinhas. Se você está começando e não tem um termômetro, para saber a temperatura do óleo, coloque uma colher de pau. E se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Não coloque os salgados no óleo para fritar com suas mãos. Use um utensílio. Não coloque vários salgados para fritar de uma só vez. Frite aos poucos. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Frite os salgados imersos no óleo, mergulhados no óleo. Pronto, pessoal. Olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, né? Olha só. Gente, elas estão quentinhas. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Não precisa deixar o requeijão cremoso descongelar. Você pode fritar com ele aqui dentro congelado, porque ele é tão cremoso que o próprio calor ali do óleo vai descongelando ele. Então, não se preocupe não, que não fica congelado, tá? E aqui eu tenho algumas embalagens. Ai, peraí, viu, pessoal? Não aguento não, licença aqui. Olha, vou experimentar. Sem comentários, minha gente. Vocês precisam fazer. Sério. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um e-book de coxinhas artesanais gourmet. São mais de 25 receitas e lá eu mostro todas as dicas e segredos de uma produção das coxinhas artesanais. Esse e-book, se você quiser ajudar o canal, ele custa R$19,90 e você pode imprimir, ele está em PDF e colocar aí junto à sua produção para servir de inspiração. E, gente, que delícia é essa? A massa, o recheio, tudo maravilhoso. Onde foi que paramos mesmo? Ah, nas embalagens, até esqueci. Aqui dentro eu coloquei um pedaço de papel manteiga. E aí, ó, fecha, coloca a sua etiqueta, entrega ao seu cliente. Você pode até mudar o recheio, mas o formato, este tem que permanecer. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.